O indivíduo vitorioso, hoje é quarta-feira da vitória, um dos maiores exemplos da Bíblia, seu nome Davi. Mas a grandeza de Davi não estava simplesmente nas suas vitórias, também estava como ele se comportava nos seus ambientes de derrota. É muito comum nós exaltarmos e enaltecermos a vitória das pessoas, a falar que Deus sempre vai criar uma maneira de nos oferecer situações de alegria, de riso, mas nós sabemos que a vida não é um conto de fadas. Nós sabemos que a realidade é muito mais intensa do que a fantasia. Então, preparar pessoas apenas para vencer pode ser um sério erro de um líder religioso. O que nós precisamos é preparar pessoas para entender que venceremos a guerra, mas enquanto ela não terminar, nós poderemos perder algumas batalhas essas que podem levar um ente querido à morte, ao emprego que tanto amávamos, que acabamos perdendo, um relacionamento que era tão agradável, mas acabou terminando, um casamento que parecia que seria o primeiro e o último de nossa vida, mas por algum motivo não foi. Preparar as pessoas para encarar suas realidades, mesmo que aguardem os seus ideais, eu acho que é uma forma muito sóbria de conduzir as pessoas na caminhada cristã. Então hoje, primeiro eu vou te mostrar dois momentos da história de Davi. Põe na tela, por favor, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 1. 1 Samuel 17, 1. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-damim. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Continua com o verso de número 3, por favor. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Verso 4. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Preste atenção, porque essa é uma batalha que nós já conhecemos o final. Essa é uma história que nos conduz a um ambiente extraordinário de uma vitória de Davi. Aliás, acredito eu que é uma das histórias que o tornou mais famoso. Mas eu preciso mostrar a você uma outra batalha de Davi, um outro enfrentamento de Davi, e ele está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, no verso 16. 2 Samuel 12, 16. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciões do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e nem comeu com eles. No 7º dia morreu a criança, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer
alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o palácio, pediu comida, puseram-no diante dele e ele comeu. Preste atenção, essa história não é tão atraente como a anterior. Essa não é uma história de um desfecho muito satisfatório. Essa foi uma batalha que Davi perdeu. Ele acaba de ver seu filho morrer. Ele não pode fazer nada para fazer com que o seu filho retorne. Não está ali nenhum profeta, nem Elias, nem Eliseu, para conduzir novamente seu filho à vida. Davi acaba de perder uma batalha. Mas eu não sei se você reparou que assim que o filho dele morre, ele tem todos os motivos para ficar prostrado, mas se levanta. Tem 7 dias que ele não toma banho, mas lavou-se. Para que não fique nenhum resíduo de suas perdas, ele põe um perfume para tirar o cheiro, supostamente, de um ambiente, de 7 dias sem tomar banho. Ele troca de roupa porque está vestindo veste de saco, de súplica. Ele entra na casa do Senhor para adorá-lo, não para agradecer, porque ele não é hipócrita. Seu filho está morto, não para pedir, porque o filho morreu e não vai voltar, mas ele me mostra que é um adorador quando está ganhando e é um adorador quando está perdendo. Você está entendendo isso? Depois ele volta para o palácio, tem 7 dias que não come, ele está fraco, ele pede comida, puseram comida diante dele, ele comeu, porque ele é rei, ele tem uma missão que é maior do que ele mesmo, é governar o povo, que Deus entregou em suas mãos. Então você está numa campanha, é muito legal. Agora a minha preocupação é o que você vai fazer se as coisas não acontecerem segundo o que você planejou, segundo o que você idealizou. É importante que você entenda que a curto e talvez a médio prazo o resultado negativo pode ser muito ruim, mas a Bíblia nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é importante entendermos que a longo prazo nós seremos, ou já somos, por fé, vencedores. Mas eu quero te mostrar a batalha que ele venceu. Eu quero focar nela hoje e te mostrar como Davi e como Deus foi montando um cenário para ele. É muito importante entendermos isso, é ficarmos apercebidos, é ficarmos atentos do que Deus está falando, da maneira subjetiva de Deus se comunicar, buscando intimidade. Deus poderia falar de forma mais clara, de fazer de forma mais objetiva, mas Ele opta por não fazer assim. Por que é que Deus usa tanta subjetividade, tantas coisas nas entrelinhas? Porque a proposta é nos desenvolver. A proposta é buscar conosco uma intimidade. Sabe aquela coisa que você é casado há tanto tempo que ao olhar para sua esposa, sem que ela diga nada, você sabe que as coisas não estão bem? Sabe? Aquela intimidade que não precisa de palavras. Basta você olhar, você é capaz de identificar. Por isso as coisas acontecem muitas vezes de forma tão sorrateiras aparentemente, mas eu vou te mostrar como Deus preparou esse indivíduo para vencer. Outra hora eu falo do ambiente de derrota e do comportamento dele, como ele conseguiu se manter de pé. Mas preste atenção, vou usar bastante texto, mas vou falar pouquinho. 1 Samuel capítulo 17, verso de número 28.
1 Samuel 17, verso 28. Tá assim, só isso? Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Olhe para mim, porque aqui o irmão mais velho de Davi já vai nos dar a direção de algumas características comportamentais de Davi.